Uma coisa qualquer This meeting is being recorded. Okay. Desculpem, era só para iniciar a gravação. Pronto, esta iniciativa tem como objetivo acelerar a ação e progresso para alcançar as metas de 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Portanto, antes de iniciarmos a sessão, dou aqui só algumas breves notas de funcionamento da mesma. Portanto, a sessão vai ter 2 apresentações, seguidas depois de um período de perguntas e respostas. No período de perguntas e respostas poderão colocar as vossas questões aos oradores através do bate-papo ou oralmente levantando a mão. Pedia que durante as apresentações mantivessem os microfones desligados. O webinar de hoje será focado na temática da recolha dos resíduos, com uma apresentação do Data Center da Lipor e a sua aplicação prática no município da Póvoa de Varzim. O Data Center é uma ferramenta que viabiliza a monitorização dos projetos implementados de recolha com maior precisão e, além de permitir uma maior fiabilidade na gestão da informação e no reporte às entidades externas, possibilita ainda a transição de um modelo de uma análise mais macro, assente em resultados globais e por zonas geográficas, para um sistema em que é possível quantificar os níveis de participação e estimar as quantidades entregues por cliente de forma individual. Agradecemos desde já a participação do João Prata da Lipor e da Elizabeth Campos do município da Póvoa de Varzim. E então para a primeira apresentação contamos aqui com o João Prata, que, como disse, é da Lipor, da Divisão de Apoio à Implementação de Projetos Operacionais da Lipor. O João é mestre em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e especialista na otimização de sistemas e na introdução de tecnologias na operação de gestão de resíduos. Atualmente tem como responsabilidade o desenvolvimento do Data Center da Lipor e a sua aplicação Android. João, passo-te a palavra para a apresentação. Muito obrigado, boa tarde, vou aqui partilhar a apresentação. É só confirmação de que estão a vê-la? Sim. Pronto, conforme referido, eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre o que é o Data Center e o que é que levou a Lipor à criação da sua própria plataforma, mas sem entrar em grande detalhe, porque depois acho que será muito mais pertinente ouvir a experiência prática do município da Póvoa de Varzim na ótica de um utilizador. Portanto, eu começo, para quem não está muito enquadrado, começo por fazer um breve enquadramento do que é a Lipor. A Lipor é o sistema de gestão de resíduos que opera na área do Grande Porto, cobre a produção de resíduos em 8 municípios, sendo eles Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, o Porto, a Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde, uma extensão de território de 648 km², é cerca de 12% da área de Portugal continental e gera os resíduos produzidos por 1 milhão de habitantes, portanto cerca de 10% da população do país. No ano de 2021 processamos mais de 540 mil toneladas de resíduos, sendo que apenas 1,2%, mais ou menos, foi encaminhado para aterro. Ainda assim, apesar dos resultados positivos que a Lipor tinha vindo a apresentar, por volta do ano 2016, foi feito um levantamento do processo de monitorização e acompanhamento dos projetos implementados, não só a nível interno, mas também, obviamente, nos 8 municípios associados. E como conseguem ver, algumas das conclusões estão presentes neste slide. Verificou-se uma ausência quase sistémica de procedimentos de monitorização dos circuitos e dos projetos implementados. Quero com isto dizer que os projetos eram implementados, os circuitos eram efetuados, as recolhas eram feitas, mas na esmagadora maioria dos casos não havia qualquer registro de recolha, não havia uma base de dados criada com os clientes, georreferenciada, que permitisse a análise, a confrontação dos resultados e posterior otimização dos processos. Nos raros casos em que existiam registros manuais, registros de recolha, os registros eram manuais. Os registros manuais, o que nós conseguimos perceber é que encaminhavam-se para perdas de informação, ou porque não se percebia a letra do colaborador, ou porque as folhas ficavam perdidas nas viaturas e depois não chegavam aos técnicos, e portanto essa perda de informação
obviamente resultava em muito pouco para a operação do município. Nos casos ainda mais raros, onde a informação de facto chegava aos técnicos dos municípios, era um delay enorme entre o que era a informação gerada e a informação gerida, isto é, a informação gerada pelas equipas de recolha ou de sensibilização na sua atuação e a informação gerida, processada pelos técnicos em back-office. E, portanto, quando essa informação era de facto processada, já não era tão interessante como era no momento em que foi criada. Portanto, nós quisemos reduzir ao máximo este delay para conseguirmos otimizar os nossos processos. E depois, de um ponto de vista mais interno, existia uma demora excessiva nos processos de entrada de material aqui nas nossas instalações, na portaria, e isso também levava ainda a um número significativo de correções de pesagem que era necessário fazer no fim, porque a prática era as equipas entrarem na portaria da Lipor e gritarem para a segurança qual o circuito e qual o fluxo estavam a descarregar. Isso obviamente levava a inúmeros erros. Portanto, identificadas no fundo as falhas do nosso processo de gestão, definimos 3 grandes eixos de atuação: a portaria eletrónica, uma plataforma, que é o data center, e a aplicação de terreno. Portanto, a portaria eletrónica, com vista a eliminar isto que acabei de dizer, que era as próprias equipas gritarem para a portaria, quisemos um sistema de reconhecimento de matrículas e de entrada automática, sem qualquer interação humana com os nossos seguranças. Depois, paralelo, ainda dentro deste eixo, para os municípios periféricos, como é o caso da própria Póvoa de Varzim, de Vila de Conde e de Espinho, a edificação de estações de transferência, para ser possível a segregação de circuitos por proveniência. Isto porque antigamente o que nós tínhamos era os municípios faziam a recolha, descarregavam por fluxo, obviamente, mas descarregavam tudo numa caixa do ecocentro e o material chegava ali para todos juntos, sendo impossível segregar por proveniência e não tendo esses dados era impossível gerir a operação. Depois, conforme já falado, a necessidade urgente de termos os dados on time, portanto o nosso objetivo é a informação é gerada pelas equipas no terreno e tem que cair em tempo real na plataforma para ser disponibilizada para consulta imediata. Tudo isto tinha obviamente que cair no segundo eixo, que era a plataforma, a plataforma de gestão, que é o data center, um pouco original, e depois para as equipas terem o suporte informático para gerar os dados na recolha, desenvolvemos a nossa própria aplicação Android para eles utilizarem nos equipamentos que têm consigo. Portanto, para tudo isto era necessário definirmos qual a tecnologia a adotar. Nós optamos pela tecnologia que é amplamente utilizada no setor dos resíduos, a tecnologia RFID. Temos um município, a Maia, que optou por, já utilizava na altura, a RFID de baixa frequência, não interessa entrar em grandes detalhes. Os outros municípios estão a utilizar a RFID de ultra alta frequência, por isso toda a contentorização, a partir desse momento que a Lipor e os municípios associados compram, vêm já com um tag RFID no equipamento, para ser possível a monitorização de todos os processos, seja recolha, seja lavagem, fiscalização. Gradualmente temos vindo a instrumentar as viaturas e por instrumentar quero dizer uma instalação de um sistema de leitura RFID nas viaturas para poder monitorizar os circuitos, ou então para dar mais flexibilidade à operação, temos também temos adquirido sistemas de leitura portátil, sejam eles terminais Android, sejam pulseiras de leitura RFID. Portanto, entrando agora um pouco mais em detalhe nos 3 eixos, o data center, conforme já referi, é no fundo a plataforma, é a base para onde caem todas as informações geradas ao longo da operação. Quero com isto dizer não só os dados de recolha e dos circuitos efetuados, mas também permite a gestão de tudo o que é base de dados, seja base de dados de contentores, de sacos, de mobiliário urbano, seja de clientes. Portanto, é possível criar aqui todos os clientes, residenciais, não residenciais, ecopontos, via pública, e permite ao município ter aqui numa única plataforma toda a base de dados georreferenciada para análises mais detalhadas. Pois, obviamente, todos os dados de recolha que saem são processados pela plataforma no sentido de gerar análises estatísticas relevantes para poder gerir e otimizar a recolha. O objetivo final da plataforma é suportar o município na implementação de um projeto PAIT e auxiliar também os municípios no reporte de entidades externas, como é o caso da APA, da ERSAR ou entidades financiadoras dos projetos. Sem entrar em grande detalhe, mais uma vez, dou 3 exemplos básicos do que são páginas da plataforma. Portanto, aqui a primeira que vocês veem é a página que nós chamamos de evolução dos circuitos, portanto conseguimos ver ao longo do tempo a evolução das quantidades recolhidas, não só em termos de tonelagem,
mas também de contentores recolhidos, indicadores como captações, taxas de participação, preponderância dos fluxos nos circuitos, nos municípios, etc. Se os municípios quiserem um pouco mais de detalhe e flexibilidade na análise, existe a ferramenta dos estudos, portanto, aí tem neste momento cerca de 25 indicadores, mais de 25 indicadores na verdade, para criarem os seus estudos e permitirem aqui sim analisar com grande detalhe a sua operação. Estamos a falar aqui de quantitativos, taxas de colocação à recolha, de quilómetros, tempos de circuito, níveis de enchimento, tudo isso eles podem parametrizar o seu próprio estudo para consultarem em tempo real, obviamente, o desempenho do município. Se, por outro lado, quisermos numa reunião indicadores mais globais, talvez numa reunião mensal, indicadores macro, temos indicadores, a página dedicada para indicadores globais do município, que contempla aqui a análise dos fluxos recolhidos, seja por fluxo, seja agrupado no que são os 3F, no que são os biorresíduos, outros seletivos, e depois tem a distribuição dos resultados por sistema de recolha, e a preponderância de cada sistema de recolha, e depois no fim, algo muito importante, tem um separador dedicado às metas que os municípios e depois a LIPOR como sistema de gestão de resíduos tem que cumprir em cada mês. Portanto, é o que vocês veem aliás aqui nesta página, portanto, a linha será a meta e depois é o desempenho do município no mês e no período homólogo para as duas metas que teriam que cumprir. Passando para o segundo eixo, que é no fundo o eixo que permite a criação de base de dados, a aplicação de terreno. O que vocês veem aqui é a página inicial, no segundo ecrã é um exemplo de um registro de recolha de nível de enchimento, portanto, recolha do papel e o nível de enchimento dos outros dois fluxos. E aqui é o sistema de navegação com otimização de rota, que neste momento já está disponível, portanto é possível agendar o circuito, a aplicação otimiza e vai indicando qual o percurso que as equipas têm que recolher. Deixando de focar na recolha. Obviamente esta aplicação permite também a realização do que nós chamamos de circuitos de visita. Circuitos de visita são os circuitos de criação de base de dados, portanto, onde se vão criar clientes georreferenciados, entregar contentores, fazer substituições, criar ecopontos, equipamentos de via pública, e também temos os outros circuitos, que são os circuitos de fiscalização ou os circuitos de lavagem, por exemplo. Depois, mais de um ponto de vista não tanto das equipas, mas dos técnicos dos municípios e dos próprios encarregados, temos a página da gestão de circuitos, onde eles conseguem ver para o dia o que está agendado, o que está em execução, dentro do que está em execução, como veem agora, se existe ou não um alerta registado, qual é o alerta registado associado ao ponto, e depois algumas informações adicionais sobre o circuito. Portanto, o que estamos a ver aqui, todos os circuitos estão em execução e estes já estão descarregados, portanto, estão fechados, aparece aqui a pesagem associada e o técnico, o encarregado, tem logo a possibilidade de validar o circuito, dá-lo como concluído para não voltar a aparecer e contar automaticamente para a estatística. Portanto, esta aplicação vai agora sair dentro de um mês uma nova versão, mas permite já neste momento gerir tudo o que é operações dos municípios. Não falei, mas obviamente permite, além das recolhas e da criação de base de dados de clientes porta a porta ou ecopontos, permite também a gestão de projetos de acessos condicionados que têm agora vindo a espalhar-se pelo país. O terceiro eixo, conforme referi, era a portaria eletrónica, era algo onde nós queríamos intervir há já muito tempo e, portanto, tenho aqui um vídeo do funcionamento real do sistema que está neste momento instalado na nossa portaria e que também vai sofrer brevemente um refresh. Portanto, a viatura chega, a matrícula é reconhecida pelas câmaras que estão instaladas, neste momento a báscula está a estabilizar o peso e o que vai fazer é perguntar ao sistema se para aquela matrícula existe ou não um circuito agendado. Neste momento o que lhe diz é, existem dois, a equipa escolhe um. Depois de escolher o que vai fazer, a segunda pergunta é qual é o fluxo que vai descarregar, neste caso o circuito é monofluxo, portanto só tem que descarregar aquele, e imediatamente está processado, a pesagem está associada ao circuito e o sistema diz qual é o percurso que tem que ser efetuado até fazer a descarga. Portanto, o nosso objetivo aqui é cumprido, reduzimos os tempos de descarga, ou os tempos que se perdem na portaria, e não há qualquer interação humana. Portanto, o circuito estando agendado, a equipa não tem qualquer dúvida em qual será o circuito e o fluxo e até o caminho que tem que fazer até efetuar a descarga do fluxo. Portanto, aqui para terminar, sem mais detalhes, resultados. A implementação da questão da portaria eletrónica permitiu-nos uma redução de 75% no tempo, arredondado, 75% no tempo que as equipas perdiam na portaria. Em termos internos, são 93 horas por ano que acabamos por poupar a corrigir erros de pesagem de descargas efetuadas pelos municípios. E, do outro lado, temos de utilização da aplicação e da plataforma. Para 2021 tivemos mais de 4.100 alertas registrados por equipas, por alertas entenda-se fluxos contaminados, recolhas que não foi possível fazer porque tínhamos uma viatura à frente ou o estabelecimento estava fechado, alertas de monstros ou montoreiros na via pública, muitos outros, e paralelamente a isso a plataforma permitiu
o registro e o processamento de mais de 1.200.000 recolhas no ano de 2021. Portanto, eu com isto termino a minha apresentação, passo a palavra à Paula Varzim, mas estou obviamente disponível para qualquer dúvida que possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Passamos então agora à apresentação da aplicação prática desta ferramenta e os seus resultados, onde os municípios da Lipor, que é a Póvoa de Varzim. Neste sentido, temos hoje connosco a Elizabeth Campos, que é técnica superior na Divisão de Serviços Ambientais da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Desempenha as suas funções na secção de resíduos urbanos já desde 2001 e dentro das diferentes atividades inerentes à gestão de resíduos urbanos destaca-se a atualização e a análise espacial de dados georreferenciados, bem como a gestão e interligação dos dados com o data center da Lipor. Elizabeth, passo-te a palavra e muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Desde já o município da Póvoa de Varzim agradece o convite e passo então a tentar apresentar aqui a parte mais operacional, mais prática do data center, portanto desta plataforma. A Póvoa tem cerca de perto de 63.000 habitantes, uma produção total de 37.424 toneladas ano, 8.221 hectares, tem a nível de recolha multimaterial, recolhemos 4.846 toneladas, de biorresíduos 3.990, temos uma densidade populacional de 763 portanto, habitantes. A nossa produção total é agravada derivado à população que temos, portanto sazonal, como é um município que está à beira-mar, portanto temos muitos veraneantes e a nossa produção total é bastante, portanto, alta. Relativamente aqui à nossa gestão em termos de plataforma e de data center, tem sido uma mais-valia desde o início. Portanto, nós, em termos de gestão de todos os dados, de base de dados, é feito todo o registro, portanto, todo a nível de equipamentos e aqui nesta primeira logo slide que temos, não é? Verificamos que em termos de equipamentos, nós temos todos os equipamentos georreferenciados, conseguimos na plataforma registar todas as entregas que fazemos, portanto todos os equipamentos que vão para abate, uma substituição, portanto conseguimos fazer a gestão de todos os equipamentos que temos, desde um contentor do porta a porta até um equipamento de via pública. Portanto, toda essa gestão é feita aqui na plataforma, é registada, fica o dia em que ela, por exemplo, foi para abate, porque estava danificada, portanto, todo esse registro é feito e é permitido aqui fazê-lo no data center. Para além disso, depois fazemos toda a gestão da nossa base de dados de clientes residenciais e não residenciais. Portanto, um cliente novo que seja, portanto, que adere a um circuito de recolha das carrinhas, nós georreferenciamos-o, entra na base de dados e a partir daí depois poderemos fazer toda a monitorização. Para além disso, permite-nos também fazer a gestão dos circuitos de recolha, portanto, temos circuitos de recolha, circuitos de visita, circuitos de fiscalização. A plataforma, em termos dos circuitos de recolha, portanto, todos eles estão na plataforma do data center, as pesagens são associadas e, portanto, entram dentro do circuito e é registado, o que nos permite um acompanhamento sempre mais próximo de cada um dos circuitos. Depois, para além disso, temos os de visita e fiscalização. Os de visita são aqueles em que nós fazemos as sensibilizações, onde temos destinado um circuito, portanto, onde vamos fazer uma abordagem, que vamos explicar o funcionamento ou até a entrega de um equipamento, e é aqui nesta gestão de circuitos que nós depois vamos programar e planear essa tarefa.
Elizabeth, deixa-me só Sim. pedir-te se consegues mudar a apresentação para o modo apresentação, que julgo que está em modo apresentador. Eu aqui vejo como apresentação, nós estamos aqui com um bocadinho com um problema técnico, mas vamos tentar pôr sim. Não, também se vê se é mais pequenino. Estamos aqui a tentar, mas acho que já está. Já está, Patrícia? já está, ótimo, obrigada, Elizabeth. Nada, obrigada eu. Em termos operacionais e mais no terreno, trouxemos alguns exemplos práticos. Aquilo que estão a ver, portanto, é o trabalhador que está a efetuar o registro do grau de enchimento dos equipamentos. Portanto, ali aparece, ele tem um terminal. No terminal dá-lhe acesso ao ponto, portanto ele consegue escolher o ponto onde está, seleciona o equipamento, vai abrir e vai registar. Ali depois do nosso lado direito conseguimos ver aquilo que lhe aparece no ecrã, que é o registro do grau de enchimento. Vamos ter um vidrão, por exemplo, a 100%, depois vamos ter o papelão e o embalão que estará com um grau de enchimento inferior. Este registro no terreno é muito importante e permitiu-nos, portanto, fazer a otimização do recolha dos vidrões, porque se não fosse, portanto, esta ferramenta nós teríamos que percorrer todos os vidrões para fazer a recolha. Com o grau de enchimento, o que é que nos vai permitir? Vai permitir planear o circuito de acordo com a nossa necessidade, isto é, nós queremos que todos os vidrões acima de 50% no dia de amanhã sejam recolhidos. E tendo este registro que é feito pelo operador, portanto, quando fazem a recolha do papel e cartão e das embalagens, eles registram o grau de enchimento do vidro. Esta informação não é registada na plataforma, no data center. Entretanto, nós importamos para um gestor de frota, que é o nosso gestor de frota aqui do nosso município, que nós usamos. Conseguimos fazer o circuito otimizado e o motorista, portanto a nossa equipa, irá a todos os equipamentos que estão acima de 50% e não vai perder tempo a recolher aqueles que estiverem a 25% ou que vão ter que passar por eles. Portanto, isto permite uma otimização enorme do circuito de recolha de vidro, que de outra forma iríamos demorar muito mais tempo. Em termos comparativos, nós temos ali o antes da otimização e o depois. Portanto, antes nós fazíamos 2 localidades, recolhíamos 37 ecopontos, andávamos 53 quilómetros e recolhíamos perto de 8 toneladas. Com esta, portanto, otimização, nós vamos fazer muito mais localidades, recolhemos 32 ecopontos, menos do que nas duas, não é? Mas de qualquer das maneiras recolhemos mais em termos de quantitativos, porque efetivamente aquilo que vamos recolher é o que está cheio. Não meios, portanto não abaixo de meio, o que permite otimizarem muito o nosso serviço de recolha de vidro. Depois, outra situação aqui que é muito importante, que no dia a dia tem ajudado bastante, é as equipas fazerem, portanto, o registro das não conformidades. Nós aqui neste primeiro vídeo estamos a ver o operador que está com o terminal, estava a fazer, portanto, uma recolha de verdes, de resíduos verdes, em que se apercebe, portanto, ele pode colocar uma anotação de que o contentor está com resíduos, está contaminado, tem sacos de lixo ou tem outra situação qualquer que queira, portanto, transmitir. Registra no terminal, põe uma observação e nós em tempo real depois vamos receber no nosso e-mail um alerta com essa informação, o que nos vai permitir agir entretanto. Na outra situação que estamos a ver, portanto, é a recolha de alimentares e acontece exatamente a mesma situação, portanto o operador verifica uma não conformidade, registra, insere no terminal e nós vamos receber depois via e-mail também essa informação.
Outra das situações, portanto, que nos permite o data center, não é? É monitorizarmos em tempo também real os nossos equipamentos de acesso condicionado. Neste exemplo aqui temos os contentores de alimentares. Conseguimos perceber, portanto, logo que temos 47 equipamentos instalados. Visualizar onde é que eles se encontram, perceber que, portanto, em termos de pontos de recolha, isto é, de alojamentos que está a ser servido, e temos também o número médio das famílias, do número médio de pessoas que está a ser servido por este serviço. Esta ferramenta é extremamente importante e foi extremamente importante, até porque nós, portanto, na análise que fizemos e que acompanhamos aqui na instalação foi a primeira vez, não tínhamos equipamentos de acesso condicionado. E portanto, com a plataforma conseguimos perceber quais são os equipamentos que são mais utilizados ou menos utilizados, quantas aberturas tiveram naquele dia, quem é que mais utilizou o equipamento. Portanto, temos uma série de a que horas é que ele é mais utilizado, temos uma série de informação que podemos trabalhar. Isto aqui permitiu-nos, por exemplo, num dos equipamentos, verificar que tinha uma utilização muito, muito baixa, que não haveria necessidade, portanto, uma vez que tinha mais equipamentos naquela rua e que as pessoas se deslocavam mais a esses 2 pontos do que a esse, portanto, permitiu que fizéssemos uma relocalização do equipamento para outro local e abranger depois outra população e outras pessoas, portanto, pudemos otimizar dessa forma também o nosso circuito de recolha e a nossa posição de recolha de alimentares. Para além disto, portanto, o data center, como temos a análise, conseguimos saber quem é que participa, quem não participa na nossa recolha porta a porta. Este exemplo que eu trago aqui, portanto, é de uma sensibilização mais direcionada. O que é que isto quer dizer? Nós conseguimos perceber, por exemplo, que em termos de vidro, no quinto sábado havia uma baixa participação, porque nós temos, portanto, a recolha de vidro é de 15 em 15 dias, nos meses que têm 5 sábados, nós fazemos a recolha de vidro em todas as zonas, portanto há mais uma recolha. Neste último quinto sábado, decidimos fazer então, direcionar uma mensagem para todos os nossos aderentes de recolha porta a porta. Tivemos um resultado excelente, não é? Porque nós tínhamos em média 586 participantes. Nesse sábado que enviamos a mensagem tivemos 933, para além de que, em vez das 7,5 toneladas que costumávamos recolher, recolhemos 11 toneladas. Portanto, verifica-se aqui que esta sensibilização mais direcionada permite-nos trazer melhores resultados. É uma das ferramentas que nós temos utilizado e que nos tem trazido, portanto, bons resultados. Outro exemplo, portanto, daqui de sensibilização direcionada, foi a análise que nós fizemos, assim, no primeiro trimestre de 2021, em que analisamos todos os que tinham uma baixa participação dos nossos projetos do porta a porta. Isto é, fomos ver quem é que só colocava os equipamentos numa percentagem entre 0% a 10%. Aqui nesta primeira imagem, portanto, a título de exemplo, colocamos o cliente 1 e o cliente 2. Portanto, nós verificávamos que o cliente 2 tinha equipamentos, mas nunca tinha colocado à recolha, portanto a participação dele era de 0%. E no cliente 1 verificamos que até ia participando esporadicamente, mas só na fração embalagem, indiferenciado, portanto só no mês é que tinha utilizado.
E assim, portanto, era o que haveria de taxas de participação nestas faixas entre os 0 e os 10. Portanto, isto permitiu que se pudesse direcionar uma campanha de sensibilização, um inquérito, digamos assim, em que se tentou perceber o porquê. Porque é que as pessoas ou tinham os equipamentos e não os utilizavam, ou então só os utilizavam muito esporadicamente e só em alguns fluxos. Qual foi o resultado, portanto, desta sensibilização direcionada? Foi que após, portanto, a campanha, conseguimos uma taxa de recuperação na ordem dos 41%, portanto foi muito bom, e na comparação que fizemos depois com aquele cliente 1 e 2, verificamos que eles começaram a participar, portanto, não só o que não participava nada começou a participar e em todos os fluxos, e o cliente 1 que só participava, portanto, nas embalagens e esporadicamente, ou quase nunca, fez a entrega do indiferenciado, começou também a fazê-lo com muito mais frequência, portanto, o que viemos daqui tirar um ganho em termos de materiais depois colocados à recolha. Outra das situações, portanto, que nós temos e que estamos a explorar, e que também temos visto bastante, portanto, vantagem nesta análise que temos feito, é o circuito de lavagem dos equipamentos. Portanto, o que às vezes se percebia é que os equipamentos era feita a lavagem, efetivamente, mas não havia um registro, portanto, havia um registro em papel, sem ser em formato digital, em que a visibilidade, ou quando nós conseguíamos tentar compilar os dados, não tínhamos uma análise depois também geográfica, não é? Onde nos conseguíssemos orientar e de forma a planear os circuitos. Esta ferramenta, portanto, nós temos todos os contentores de via pública, neste momento já estão estão georreferenciados e estão com tag, o que permite que o operador, portanto a equipa que vai fazer a lavagem, o faça através, portanto, faz a lavagem, faz o registro no terminal da sua lavagem, na própria hora, portanto no próprio minuto em que está a fazer a lavagem, faz logo o registro dessa lavagem, o que leva a que não haja depois esquecimento, portanto é um registro que fica logo e que nós poderemos ter acesso. Para além disso, conseguimos olhar visualmente e analisar, ver onde é que os equipamentos foram lavados e onde é que falta lavar, de forma a depois otimizarmos e a gerirmos melhor os circuitos de lavagem. Portanto, em termos de município, de desempenho, todas estas medidas vieram, portanto, contribuir para um desempenho do município, melhor desempenho, não é? Como podemos ver, nós aqui colocamos, portanto, são os dados acumulados de 2019 e 2022, porque entendemos que depois o 20 e o 21, com pandemia, não seriam dados portanto, muito reais, não é? Portanto, pretendemos comparar estes dois anos e verificando, olhando para aqui, efetivamente há um crescimento na parte da seletiva, e o único que é aquilo que se pretendia, efetivamente, é um decréscimo no lixo. Portanto, 2021 foi o primeiro ano que tivemos um decréscimo em termos de recolha a nível do indiferenciado e que se mantém. Portanto, o que temos notado nestes últimos meses e que vem de encontro àquilo que já tínhamos, portanto, é que existe, portanto, um aumento em todos os fluxos. Podemos ver embalagens mais 36%, papel e cartão 35%, vidro 21%, alimentares mais 31%, verdes mais 58%, porque tivemos aqui um incremento de um projeto importante, que foi os contentores de via pública de resíduos verdes, e lixo menos 6%.
Portanto, entendemos que todas estas medidas foram importantes para que os resultados do município venham, portanto, neste sentido. Houve uma redução expressiva da recolha de resíduos indiferenciados, o que só por si, não é, julgo que já é muito bom para o nosso município, para o nosso desempenho. Pronto, julgo que se tiverem alguma questão, estou disponível para esclarecer. Muito obrigada, Elizabeth e João, duas excelentes apresentações e, sobretudo, excelentes resultados de melhoria de recolha de materiais para a reciclagem e, neste caso, até inclusive de redução de resíduos indiferenciados. Eu abri agora aos participantes uma fase de perguntas e respostas, portanto, se quiserem colocar no chat ou levantar a mão para colocarem questões. Então, se calhar, enquanto aguardamos aqui assim por alguma questão, colocava a Elizabeth aqui uma questão muito rápida, que era qual é que foi a aceitação por parte dos colaboradores de todo esta mudança e este modelo, se aderiram bem, se funcionou bem, se isso foi um problema ou rapidamente se ultrapassou. Muito obrigada. Sim, no início há sempre uma alteração de comportamento, é uma mudança de atitude e há sempre ali alguma resistência, digamos assim, mas que com um acompanhamento muito próximo e a formação e eu acho que foi o importante para que eles se sentissem também ali um bocadinho apoiados e que conseguissem ir desenvolvendo depois esta parte mais da tecnologia, porque efetivamente eles não estavam habituados, não é? Nós sempre trabalhamos nas recolhas, mas esta parte de registro, de trabalhar com terminais, depois há sempre aquela dificuldade, porque eles dizem que têm os dedos muito grossos e que é difícil de fazer o registro no terminal, mas eu julgo que são questões que se foram ultrapassando. Agora, efetivamente tem que haver um acompanhamento muito, muito, muito próximo, para eles também sentirem que está ali alguém que os pode ajudar e que os pode apoiar e que nem há alguma dificuldade poderá ser ultrapassada de alguma forma. E eles transmitindo aquilo que sentiam, nós também conseguimos ir ajudando em algumas pequeninas coisas. Inicialmente verificamos que se calhar no terminal as letras tinham que estar um bocadinho maiores, fomos-nos adaptando também àquilo que eles nos iam transmitindo. Portanto, eu acho que há sempre no início alguma resistência, não é? Porque estamos a apresentar algo novo, mas que conseguimos ultrapassar se estivermos por perto. Ok, muito obrigada. Passava à Petra Loureiro, da Veolia, que tinha uma questão, colocou no chat, mas se eu quiser colocar de viva voz. Boa tarde, não tem muito a ver com a plataforma, mas fiquei curiosa, porque muitos dos nossos clientes falam muito na duplicação de contentores e estarmos constantemente a colocar mais equipamentos na rua. Com a colocação dos contentores para a recolha de resíduos alimentares e também para a recolha de resíduos verdes, a quantidade de contentores para a recolha de resíduos indiferenciados, vocês conseguiram reduzir ou mantiveram o número de contentores instalados? Isso era uma esperança que nós tínhamos, era conseguir reduzir o indiferenciado, mas efetivamente não, na maior parte dos casos mantivemos o indiferenciado e mais um de resíduos verdes. E no caso dos alimentares, pronto, aquilo que verificamos é que efetivamente o alimentar tem um peso considerável, mas depois em termos de volume isso já não acontece, não é?
andamos a acompanhar alguns casos mais de perto, não é? Para ver se seria possível, onde tínhamos 2, 3 equipamentos, às vezes de indiferenciado, retirarmos um, e poderá numa situação mas muito excepcional conseguirmos tirar um, mas não foi regra, nem foi aquilo que se verificou, portanto, o indiferenciado e o de verdes ao lado. Obrigada. Mais alguma questão para o João ou para a Elizabeth? Já agora, se puder continuar, falou na realização de rotas dinâmicas para a recolha de vidro, mas também as fazem para a recolha de plástico e cartão ou só utilizam as rotas dinâmicas mesmo para a recolha do vidro? Só utilizamos para a recolha de vidro, porque o vidro, nós para papel, cartão e embalagens, os circuitos estão estabilizados, nós temos frequências definidas e não notamos para já que haja essa necessidade, porque efetivamente quando recolhemos eles estão praticamente cheios ou muito próximo. O vidro é que era muito flutuante, portanto nós tínhamos vidrões que íamos de 15 em 15 dias, mas depois poderia haver uma situação esporádica em que aquele vidrão naquela semana não aguentou e já estava cheio, portanto era onde é que havia mais oscilações. E assim, com este registro do grau de enchimento, quando se faz a recolha do papel, cartão e embalagens, não é? Aí sim, portanto, conseguimos depois otimizar o vidro. Fração papel, cartão e embalagens mantém-se, portanto, com os circuitos e frequências definidas, sem alteração. Obrigada. Sim, há sempre um que tem que ser feito na totalidade para depois podermos avaliar a capacidade de enchimento dos outros. Dos outros, sim, é isso. Sim. Nada. Mais questões? Então eu se calhar punha mais uma questão à Elizabeth. Elizabeth, falaste naquela questão da sensibilização direcionada. Com este sistema vocês conseguem selecionar quem são os utentes a quem enviar diretamente mensagens de sensibilização, é isso? E se sim, como é que, mostraste um exemplo, mas que outros exemplos é que que já tenham utilizado ou que podem utilizar? Sim, portanto, nós com a plataforma, como conseguimos acompanhar em toda, portanto, tudo o que esteja, aí está, não é, em sistema eletrónico, como seja o porta a porta, não é, porque temos todos os equipamentos que têm tag, todos eles são lidos, nós sabemos quem é que coloca o quê, quando coloca, se houver não conformidades elas podem ser registadas e vamos imaginar, pronto, em termos do alimentar, já fizemos vários envios de mensagens direcionadas, até porque é aquela questão do plástico, portanto os nossos operadores, quem faz a recolha do alimentar em acesso condicionado, registra a ocorrência e nós sabemos que naquele equipamento, durante aquele período, quem é que participou e conseguimos selecionar, portanto, aquele foco, aquele número de pessoas que à partida temos contactos telefónicos, não é? E enviar. É engraçado que por norma as pessoas depois até dão feedback quando enviamos a dizer que não podem colocar saco dentro do contentor de alimentar. Muitas vezes recebemos depois a dizer mas eu não fui, eu não coloco, portanto às vezes também temos o feedback do lado de lá da população. E isto eu acho que é muito importante, desde que começamos a direcionar a sensibilização e não para todo o público, não é? Não para todos os clientes do porta a porta, não para todos os clientes do acesso condicionado de alimentares, mas sim aquele foco, nós notamos que há um melhor resultado, portanto não só naquela questão que ali foi visível, não é? Em termos da recolha de vidro, efetivamente tivemos ali um aumento de participação, porque eu acho que as pessoas, como era um quinto sábado, ficam, apesar de na sensibilização ser dito, apesar de haver informação,
eu acho que aquele alerta, aquela sensibilização no dia ou no dia antes ou no próprio dia a dizer não se esqueça, olha o contentor de vidro, é muito importante. Portanto, nós isso só conseguimos efetivamente porque temos a plataforma, porque existe o data center e nós conseguimos monitorizar, saber, não é, quem participa, quem não participa, ou coloca, porque se não fosse assim teriam que ser sensibilizações, portanto, muito mais alargadas e não tão direcionadas. Portanto, eu acho que é uma das vantagens da plataforma, é enorme, não é? Para além de conseguirmos saber, mesmo a nível, por exemplo, do alimentar, poderemos aqui direcionar ou pensar num modelo, ou permite-nos pensar de outra forma em termos depois de planeamento de gestão de resíduos, porque consigo saber se aquele público que está ali naquela zona coloca o seu resíduo alimentar mais depois do jantar, ou mais na hora do almoço, ou se utilizam mais a segunda e a quarta, ou se utilizam mais a terça e a quinta. Portanto, acho que isso depois em termos de gestão, de planeamento, é uma mais-valia, sem dúvida, não é? E isso é feito assim porque a plataforma o permite, nós conseguimos ter com estes controlos eletrónicos, portanto conseguimos monitorizar praticamente em tempo real mesmo, aquilo que é colocado dentro do equipamento. Ok, muito obrigada. Obrigada. Tenho duas questões aqui assim no chat, depois já passava ali à questão do Henrique Silva. Uma questão é do Pedro Santos, que diz: questiono se o uso da aplicação não incrementou o tempo total de recolha dos circuitos já existentes ou se é algo que não é significativo. Não percebi, Patrícia, seria possível? Boa tarde, sou eu, desculpe. Ok, é melhor assim. Está aqui uma pausazinha, posso escrever. Sim, ou seja, os cantoneiros e afins, antes de usarem a aplicação, aquilo era tudo muito rápido. Então tínhamos um tempo definido de circuito, certo? Agora, com a aplicação, mesmo que seja 1 ou 2 minutos por ponto, se isto não influenciou o tempo total de circuito, ou se a aplicação é assim tão rápida que não faz diferença. Estamos a falar de circuito de vidro. De vidro ou qualquer outro, não sei. Vocês fazem de circuito de papel e fazem, por exemplo, verificam a taxa de enchimento dos restantes, por exemplo, certo? Esse Sim. extra de tempo não faz diferença no circuito que já existia, ou não? Não faz. Portanto, nós temos o circuito definido em termos, portanto, temos 2 circuitos em termos de vidro, que é um circuito litoral, o circuito interior. E está a dizer se houve alteração em termos do tempo. Sim, imaginemos que seja mais de 1 ou 2 minutos por ponto por usar a aplicação. Se forem 10, 20, 30, 50 pontos, são mais... Não, mas... Não sei, é uma questão. Sim, não há alteração em termos, ou não atraso ao circuito, se é isso que me está a tentar... Okay. Não, por norma não, até porque são 2 operadores são dois cantoneiros e é um motorista, não é? Em termos de recolha de verdes, de recolha de vidro. Aí não, aí estamos a falar de um motorista e de um cantoneiro. Por norma, o motorista faz o registro ou o cantoneiro, portanto, verifica o grau de enchimento do vidro, transmite e ele carrega logo na aplicação. Outras vezes é o mesmo próprio cantoneiro que faz o registro. Portanto, não notamos que houvesse ali uma perca de tempo em termos de circuito. Ok, pronto. É que eu já fiz acompanhamento de circuito, já foi há muito tempo, e escrever em papel. E eu muitas vezes mal tinha tempo de escrever em papel. Aquilo era tudo tão rápido que eu mesmo em papel quase nem tinha tempo. Mas pronto, era a minha questão. Não sei se estão só o vosso caso ou se para os restantes municípios. Nós também inicialmente era em papel e até o que nós notamos é que agora é muito mais... Portanto, é muito mais fiável os dados neste momento do que eram em papel. Eu acho que havia a tendência do em papel eles quererem despachar e ser... Agora não, eles sabem que se marcarem o grau de enchimento errado, depois em termos de circuito de vidro, o colega que o for fazer vai logo notar. Portanto, eles têm mesmo fazer as coisas
direitinhas, não é? E o que notamos aí até é que quando era feito em papel não havia um rigor, ou não havia tanto rigor como há agora, porque efetivamente se há um vidrão que estava marcado a 50% ou 75% e o colega vai a seguir e vê que ele estava a 25%, vai logo dizer, olha, que este vidrão, portanto há ali aquele sentido de responsabilidade que eu acho que antes não existia e agora existe. Não sei se respondi. Sim. Sim. Okay. Era só para ter uma ideia. É um caso prático, não sei se isto em qualquer lado seria igual ou não, mas pronto. Uhum. Obrigada. Temos aqui ainda uma questão da Catarina Rodrigues, da Quercos, que pergunta se prevêem começar a implementar reduções na taxa da gestão dos resíduos do consumidor com os resultados que têm obtido com a sensibilização direcionada. Relativamente à taxa de resíduos, não é? A taxa de pagamento. É assim, nós estamos a trabalhar nesse caminho, não é? É isso que se pretende, portanto, acho que nós, e a nível nacional também, é que este acompanhamento, este registro, esta proximidade, depois venha a ter algum impacto, que venha a fazer algum efeito em termos depois das taxas, não é? Que vão ser aplicadas e que vão ser pensadas efetivamente, tanto dissociadas da taxa de água, como tem sido até agora, do consumo de água, e passarmos a ter a taxa de resíduos efetivamente como ela tem que ser. Portanto, este é o caminho, sim, estamos a caminhar para aí. Obrigada. Henrique, queres colocar a tua questão? Muito boa tarde e desde já parabéns às duas apresentações, acho que foram bastante claras e mostraram a pertinência e a importância destes instrumentos que hoje em dia eu acho que os dados são o negócio, ou seja, tê-los e sabê-los gerir, eu acho que faz toda a diferença, por isso dar os parabéns por isso mesmo. Eu queria colocar uma questão que poderá ser ou a Elizabeth ou ao João, que acho que qualquer um deles me poderá responder, que é, por exemplo, utilizando o exemplo da Póvoa de Varzim, que tem uma área do município já com porta a porta, uma outra área com a recolha feita através de equipamentos de via pública, de proximidade, se a análise georreferenciada dos pontos, nomeadamente no porta a porta, permite também estabelecer um bocadinho o padrão de taxa de colocação à recolha, se é influenciado pelas fronteiras das zonas, por exemplo, no meio da zona existir equipamentos de via pública, porque, por exemplo, na zona de porta a porta tem um multifamiliar que não permite, só para perguntar se a ferramenta também ajuda um bocadinho a olhar para esse padrão de taxa de colocação à recolha em função do local onde cada habitação está e a existência de sistemas, digamos assim, redundantes de recolha nessas mesmas áreas. Obrigado. Sim, Henrique, boa tarde. Portanto, efetivamente a plataforma e as ferramentas que dispomos já nos permitem fazer essa análise e os dados. E efetivamente verificamos que em zonas de fronteira, onde há equipamentos de deposição de via pública, a taxa de colocação à recolha é efetivamente mais baixa. E podemos olhar para aqueles dados e olhamos, não é? De que forma depois poderemos atuar. Já pensamos efetivamente numa nova abordagem, o perceber se efetivamente aquelas pessoas não participam porque têm um contentor de via pública próximo, ou poderá haver outra razão. Mas sim, portanto a ferramenta, o data center permite, uma vez que conseguimos saber quem coloca, quando coloca e como, digamos assim, conseguimos ter essa noção de que zonas de fronteira e locais onde haja contentores de proximidade ou via pública abertos, a taxa de colocação à recolha é mais baixa. Não sei se o João quer completar aqui esta informação. Não há muito mais que possa dizer, é exatamente isso. Tivemos o caso, aqui nós fazemos reuniões com o município da Póvoa mensais e quando terminou 2021 fizemos precisamente essa análise. Portanto, mapeamos os pontos de recolha do PAP residencial por circuito
separamos por taxa de colocação à recolha em 4 categorias, e foi isso que verificamos. Portanto, o que estava a vermelho ou a amarelo são essencialmente zonas de periferia, excetuando obviamente aquelas questões de puxada que também vamos resolver com a introdução de pulseiras nos circuitos porta a porta, mas as zonas de periferia do porta a porta, portanto que já estão adjacentes às zonas de recolha de via pública, é onde nós temos as TCRs mais baixas e não é... Era expectável, isto no fundo é uma confirmação do que nós já tínhamos concebido no início do projeto. Obrigado. Muito obrigada. Estamos já a terminar, mas eu tinha só uma questão para terminar, que é, neste admirável mundo novo, quais são os projetos próximos nesta área que têm? Aqui acho que posso falar do ponto de vista da plataforma. O que nós temos previsto no segundo semestre de 2022 e nos primeiros 2 meses de 2023 será, no fundo, porque a plataforma anda em paralelo com a evolução do setor de resíduos. Portanto, nós vamos, no fundo, adaptar agora toda a estatística à nova metodologia de cálculo do PERSU 2030. Portanto, temos mudanças significativas nas metodologias de cálculo, vamos ter novas metas e nós vamos ter que adaptar isso a essas novas exigências e vamos trabalhar na questão de reportes automáticos para entidades externas, portanto, como é necessário para o seu, é isso. Mas depois, conforme referi, nós andamos paralelos ao que aparece no setor de resíduos. Temos, obviamente, o que nós temos em backlog de melhoramento e novas funcionalidades já previstas, mas há uns tempos começaram a aparecer acessos condicionados, nós adaptamos e acreditamos hoje temos uma estrutura já pronta para absorver qualquer projeto, mas teremos, obviamente, os têxteis, teremos outros fluxos que temos que incorporar. Agora a prevenção ganha um novo relevo no PERSU 2030, vamos incorporar, ou temos o objetivo de incorporar a prevenção na plataforma, que é algo que neste momento não temos. Nós entraremos por aí. Depois, até ao final do primeiro semestre, sendo totalmente aberto, nós vamos caminhar para a alarmística preventiva. Por isso, nós hoje, se quisermos analisar os dados, vamos ter que ir à procura deles, e o que nós queremos no futuro, até ao final do primeiro semestre de 2023, é que a plataforma nos diga onde é que nós temos que olhar. Portanto, estes pontos deixaram de participar, este deixou de entregar, este circuito está a demorar mais tempo, este acesso condicionado à bateria baixou, já não tem aberturas há não sei quanto tempo. Portanto, nós queremos agora é que a plataforma nos passe a dizer para onde é que temos que olhar. Esse é, em termos de plataforma, o principal objetivo futuro. Patrícia está com o micro desligado. Ok, então, obrigada. Muito obrigada a todos, especialmente à Elizabeth e ao João Prata, que nos fizeram estas excelentes apresentações, e muito obrigada a todos os outros presentes. Nós vamos continuar com esta série do webinars Acelerar 2025, irá haver um próximo webinar, ainda não temos bem fechadas as datas, mas entre junho e julho, e agradecemos a todos os presentes e esperamos contar com a vossa presença nos próximos webinars. Muito obrigada e um bom fim de semana a todos. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Bom fim de semana. Obrigado.